Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio NDC Gastronomia e Eventos, Léo Guedes, Makeup Artist, Ótica Norberto, Doutora Rosane Ticiani, referência em Invisalign, Museartes, Centro de Educação Musical, Carniceria Del Fuego, Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas e Tecnosom, instalação de som e alarmes. Voltamos com o especial jurídico aqui no Giornale e a entrevista com o desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uma trajetória brilhante construída com dedicação à magistratura e pela contribuição expressiva à justiça gaúcha. O senhor costuma afirmar que a lei precisa de efetividade e que segurança pública, educação e saúde são os pilares essenciais da sociedade. Ao assumir o tribunal, quais são hoje, na sua avaliação, os principais desafios estruturais no sistema de justiça criminal brasileiro? Essa é uma caminhada, né, Giovana, que eu venho fazendo há bastante tempo, né? Porque durante todo esse meu período na magistratura, vou botar também na advocacia criminal, né? A advocacia geral, como eu fazia, uma clínica geral também, e também mais para a parte criminal, e não só da advocacia, mas também da magistratura. E também da docência, principalmente a docência também no aspecto da pesquisa, da extensão, né? Algumas palestras que eu fiz. Agora, na época aqui que eu estou em Santa Maria, não fiz tanto, mas antes de chegar em Santa Maria eu era mais participativo, né? De palestras, de conferências, porque eu era um professor universitário lá na minha cidade, eu tinha um escritório de advocacia e eu tinha mais tempo para participar do BCCRIM mesmo. Eu conheci o Damásio, Evangelista de Jesus, assim, de mesa. Sim. Então eu tinha mais tempo e eu consegui fazer uma formação, vamos dizer assim, jurídica, mas porque eu não tinha possibilidade, não tinha internet, não tinha estagiário, não tinha essas facilidades tecnológicas que nós tínhamos aqui, mas eu tinha a possibilidade que eu comecei ao magistério superior muito cedo. Eu era um piazito no meio de pessoas um pouco mais idosas, né? Com quem eu aprendi muito, vivenciei muito isso. Então eu andava pelo Brasil inteiro, tipo aqueles piá faminto por conhecimento. E agora aqui, de Santa Maria, eu não tive muito tempo exatamente por causa do serviço, mas eu sempre vim tendo uma noção, uma procura muito grande de tentar trazer uma resposta para aquilo que a gente vive no Brasil. E no início, quando eu comecei a dar aula, eu não levava o código, eu levava a Constituição Federal. Porque eu acho que a Constituição Federal era uma coisa muito importante, sempre foi muito importante na minha vida. E eu trabalhava o direito penal, o processo penal, inclusive eu dei muito tempo aula de teoria geral do processo. Eu fui professor, inclusive, de direito civil. Eu comecei um mestrado na URGS em 1988 em processo civil, veja só, e de TGP. Então, quer dizer, eu fui adquirindo eu fui formando um boneco cultural para mim mesmo. E desse boneco que se extrai exatamente essas três flechas que eu entendo a coisa mais principal num Estado, que é a educação, né, a saúde e a segurança pública. E sempre trabalhei com isso. Eu não estou dizendo que as outras coisas não sejam importantes, infraestrutura, enfim. Claro. Mas não adianta ter nada disso se a gente não tiver esses três pilares de uma forma assim concreta, efetiva, com uma resposta que possa trazer uma tranquilidade maior para as pessoas. Só que hoje eu sei que a educação, e nesses últimos 20 anos, eu venho trabalhando muito com a educação, acho que a educação é o único instrumento que pode efetivamente trazer uma recuperação para as pessoas. Não só de recuperar as pessoas, mas também com evitar que as pessoas pratiquem delitos e procurem, pelo menos, ter aquilo que a gente pede tanto, que é a resiliência. Eu me lembro uma passagem do Nelson Hungria, quando ele diz que as pessoas cometem um crime
porque elas não têm o tal do freio inibitório. Tá? Tu vê uma determinada mesa, uma quantidade imensa de euros. Tu olha para o lado, tu não vê ninguém, está tendo uma pandemia, com certeza não tem câmeras, não tem nada, e a vontade dá de pegar aquilo. E aí tu vai em direção àquilo. Só que quando tu vai pegar, tu diz assim, poxa, mas não é meu. E vai embora. Tá? Isso é freios inibitórios. E isso é uma coisa que é fácil de falar, mas na prática é difícil se tu não tiver uma estrutura dentro de ti suficiente para saber que aquilo que não é teu, não é teu. O que é meu, tu luta pelos teus direitos, mas tu também tem que ter a consciência de preservar o direito daquelas pessoas ou aqueles bens que não são teus, que são de outras pessoas. Claro. A pessoa, na verdade, eu entendo isso, que o homem, a mulher, o cidadão, ele tem que ser proprietário da chave, da porta das suas emoções. Ele tem que ser o proprietário dessa porta, da chave que abre e fecha essa porta das suas emoções. Se todo mundo conseguir, ou grande parte das pessoas conseguirem serem proprietárias dessa chave, eu acho que a gente consegue reduzir muito todos os problemas, essas dores todas que acontecem no mundo. E um dos instrumentos aptos, pelo menos na minha visão, na minha leitura, é a educação. E veja, quando eu falo educação, eu não estou falando em escolaridade. Porque existe uma diferença em educação, escolaridade e cultura. A pessoa pode ser analfabeta, não ter nenhum conhecimento, mas tem cultura. Onde ela vive, porque cultura não significa dizer conhecimento, mas vivências, coisas que se aprende, né? Sim. Pessoa analfabeta, mas educa muito bem os filhos, se dá bem com os vizinhos, respeita a comunidade, ela tem uma cultura dela, né? E existe uma diferença muito grande também entre educação e escolaridade. Eu vejo, por exemplo, que a própria lei de execuções penais, ela fala talvez em educação como forma de remissão de pena, de redução da pena. Só que a educação que as pessoas falam, que ajudam a recuperar, ou a remir, ou a reduzir a pena, não é uma educação, é uma escolaridade. Ele diz, não, a pessoa pode fazer o 1º grau, o 2º grau, né, o Enem, o curso universitário. Isso aí não é educação, isso aí é escolaridade. Sim. Educação é muito mais amplo do que isso. A educação, isso tem muito a ver com o educador. Nós temos que preparar não só as pessoas para serem educadas, mas também os educadores, as pessoas que vão educar alguém. Os educadores ou os professores chegando nas salas de aula e colocando o seu conhecimento de forma com que o aluno tenha que saber tudo aquilo que ele diz, e só aquilo. E depois existe a cobrança. Não. Claro. Não é assim que se educa as pessoas. A educação está exatamente no interagir, do fazer com que a pessoa compreenda e ela consiga interagir contigo. Claro. E porque as preocupações dos pais estão exatamente nesse sentido, sabe, Giovana? Não, me interessa é botar num colégio bom, que o meu filho passe no vestibular, que o meu filho se forme e seja o melhor da classe, que tenha uma profissão que ele vai ganhar muito dinheiro. Não é por aí a coisa. Isso aí não é educação. Principalmente numa sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade líquida, tem gente que escreve até dizendo que nós vivemos uma sociedade pós-líquida, né? O Bauman trabalha muito bem isso aí. E uma sociedade em que os nossos jovens hoje querem tudo para ontem. Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto e tem que ter uma resposta pronta, né? E existe uma concorrência muito grande de um jovem parar com outro, de um pai parar com um outro pai, não dizendo que o meu filho é melhor, porque o meu filho tem um carro tal, tem a casa tal, o meu filho é mais bonito, enfim, ou a filha, né? Mas não é essa a preocupação, não é isso aí. Não interessa hoje quanto que o aluno tira, a nota que o aluno tira, né? Interessa que ele tem que acertar tudo. E não, como que o meu filho não tirou 10? Por quê que tem que tirar 10? A preocupação não tem que ser essa. A preocupação se teu filho tirou 8, a preocupação tem que ser por que ele errou, como que ele errou e o que ele errou nesses 2 que faltam. Isso é educação. Sim. É exatamente isso. Eu acho que a educação é uma oportunidade que as pessoas têm de se recuperar.
Agora, não adianta tu levar para dentro desses estabelecimentos totais, veja, eu estou falando de estabelecimentos totais, eu estou indo além do presídio. O Goffman tem um livro que ele fala prisões, conventos e manicômios. E ele diz que os presídios é o mais leve de todos. Porque esses estabelecimentos totais, eles propiciam uma transformação no eu da pessoa, que se a pessoa já não tinha um eu, é pior ainda. Pior ainda. Ela acaba adquirindo o eu do estabelecimento. Sim. Então, isso é uma forma de tu aumentar mais a deseducação daquelas pessoas. Né? E a educação pode propiciar isso, mas uma educação e não escolaridade. Só que hoje, eu entendo ainda, trabalho com isso, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado em Direito, exatamente em cima desse trinômio, né? Direito, criminologia e educação, mas hoje o que a gente tem visto que nós precisamos mesmo é de segurança pública. Sim. Porque não adianta tu ter saúde, tu ter educação se tu não pode sair na rua. Então o foco hoje, o direcionamento maior é com referência à segurança pública, sabe? E quando eu falo em segurança pública, Giovana, é aquela segurança municipal. Porque se nós procurarmos enfrentar a insegurança municipal, a gente consegue fazer uma segurança nacional. Não adianta tu querer fazer um plano nacional para resolver as inseguranças municipais. Tu tem que fazer um plano municipal para que esse plano municipal, no seu conjunto, traga uma segurança nacional. Sabe, a direção é exatamente inversa do que essa que está sendo propagada. É a visão que eu tenho, né? Sim. Porque por mais conhecimento que tenha alguém a respeito de criminologia, de segurança pública, de honestidade, que eu sei que a maior parte das pessoas que trabalham com isso tem, não adianta trazer uma pessoa do Pará, que seja a excelência nisso, para resolver o problema da criminalidade de Santa Maria. Porque quem conhece a comunidade de Santa Maria é quem vive Santa Maria. Quem conhece a realidade de Porto Alegre é quem vive Porto Alegre. Quem conhece a realidade de Maceió é quem vive Maceió. Eu não posso fazer um plano geral para todos num país muito grande, um país continental, que tem 220 milhões de pessoas, em que, enquanto num estado é noite, no outro estado é dia. Muda até a espécie de tipo de educação diurna ou de educação noturna. Então, é uma coisa, é impossível, tu entende? É ilógico tu tentar fazer um plano nacional de qualquer coisa, seja de educação, seja de saúde e principalmente de segurança pública. E hoje a gente precisa de uma segurança pública. Nós precisamos de pessoas na rua. Eu estava falando na semana passada, veja, na época da Copa do Mundo, nós estamos chegando numa Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo, quando ela foi no Brasil, Porto Alegre, durante o mês da Copa, não teve uma criminalidade, não teve um. Por quê? Por que não havia crimes graves em Porto Alegre na época da Copa? Porque havia policiamento, polícia na rua, segurança para todos. E não é culpa das polícias isso, hein? Não é culpa, pelo contrário, a polícia são heróis. Os quartéis são heróis, a brigada militar é herói, a polícia civil é herói, diante de todo o contexto, tudo que eles trazem já de segurança para nós. Nós precisamos exatamente de uma visão efetiva do Estado, né, em abastecer a esses heróis para que a comunidade realmente possa ter uma segurança. Aqui em Santa Maria a gente tem um problema sério com referência a essas casas noturnas, né? Essas casas que... E não é nem o barulho que elas trazem, não é isso, também é isso, né? Mas mais do que isso é quando termina aqueles blocos de pessoas que ficam ali, e ali acontece muita Sim. coisa depois do horário do estabelecimento. Então a gente tem muita coisa ainda para tentar resolver, mas fundamentalmente eu acho que a gente tem que ter um plano, mas um plano efetivo, como tu falou. Alguma coisa concreta, sabe? Sim. Não uma coisa que fique só no papel. Porque a própria lei em si, o que é a lei, o Código Penal? É um livro com um monte de palavras escritas. Mas aquelas coisas escritas, elas não vão ter valor nenhum se não tiverem efetividade. Não tiver alguém que aplique, que mostre que aquilo realmente tem que ser cumprido. Sim. São importantes suas considerações trazidas aqui. Sabemos que a complexidade
é enorme e a sociedade ela cobra rapidez e cobra endurecimento por parte do judiciário, e enquanto esses problemas mais profundos, né, públicos, eles permanecem muitas vezes praticamente intactos. Aí entra a questão que o senhor comentou da saúde precária, também da educação, né, da falta, da questão de evolução na educação, do sistema prisional fragilizado, podemos citar aqui também, e também da reincidência. São fatores que, né, levam a um contexto negativo, e esse contexto que deve ser mudado. Compreendemos que as autoridades estão aí nesse sentido. Eu acredito que sim, né? Agora já não me pergunto mais, porque eu acho que as pessoas já conhecem a minha fala, né? Mas eu já vim algum tempo perguntando, poxa, mas por que os presos, as pessoas que estão segregadas, têm que ter os direitos que os cidadãos não têm? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Acho que é fundamental isso. Cada um faz a sua parte, que no conjunto, se ela for bem feita, a parte que cada um for bem feita, ela consegue trazer um resultado positivo para todos. Exatamente. Mas mesmo, cada um faz a sua parte. Não pode uma pessoa que tem uma ideia querer resolver todos os problemas do mundo, que não. Cada um tem uma tarefa, e essa tarefa tem que ser cumprida. E que no conjunto vai trazer um resultado positivo. Uma diferença. Bem, o senhor é um estudioso nato, não é, doutor Ulisses Fonseca Lousada, e dedicou anos de pesquisa acadêmica ao sistema penitenciário brasileiro. E chegou a defender grandes projetos como a da criação de uma estrutura penitenciária feminina e também iniciativas relacionadas ao APAC. Né? O que mais lhe inquieta nesse contexto, nessa sua inquietude, na verdade, de resolver essas questões por meio dessas medidas e olhar para a realidade carcerária hoje, né? Talvez uma das coisas que eu não consegui realmente efetivar foi isso aí, né? Depois do processo da KIS, né, que eu fui substituído, enfim, eu me foquei, juntamente com o Tribunal do Júri, me foquei na execução penal. E eu ia dentro dos presídios, né? Eu vivia lá nos corredores, nas galerias, nas celas, até porque eu não podia aceitar, e hoje também não aceito, como que um juiz criminal condena e não conhece o local para onde ele está condenando e está remetendo, no bom sentido, essas pessoas, né? A pessoa tem que saber onde as pessoas estão indo, não só por um dever de ofício também, porque o juiz da VEC realmente ele tem uma outra visão, tem que ter uma outra visão, mas também para saber o que está acontecendo. Poxa, será que existe recuperação? Vamos ouvir quais são as reivindicações dessas pessoas que se encontram lá. Então eu vivi sempre dentro. Desde a época de advogado eu gostava de ver o que estava acontecendo. A realidade. A realidade. A gente tem porque o direito ele não pode estar fora da realidade. A gente não pode fazer direito criminal, penal, processual penal, só no gabinete. Tem que... Verdade. O juiz criminal é diferente dos outros juízes. Não estou dizendo que é mais certo ou mais errado, não é isso. Cada um tem a sua função e tem a sua característica, seu foco, sua lupa, né, para a realização daquele trabalho. E eu na VEC estava exatamente pegando essa palavra luca, tipo Foucault, né? Eu trouxe uma proposta no mestrado, pois fiz o doutorado procurando se aquela pergunta que eu fiz, ela tinha ou não uma outra resposta, porque eu fiquei tipo Foucault, né, com uma lupa ligada no panótipo e verificando o que estava acontecendo lá, né, nessas casas, nesses estabelecimentos totais. E o que eu vi exatamente que precisava de uma recuperação. Quando pegamos a VEC, eu tentei colocar uma sala de aula em cada uma das casas prisionais. Não consegui, porque as adversidades são muito fortes, são muito grandes, e tentei instituir uma associação de proteção e auxílio aos condenados à PAC, em que desde o início a gente fez uma audiência pública aqui em Santa Maria,
né, na nossa terra, Santa Maria, né? Sim. E achei que a gente iria concretizar, efetivar isso, mas também não consegui. Inclusive, eu discutia na época até o próprio nome, Associação de Proteção e Auxílio aos Condenados. Poxa, o condenado estava errado nisso. Deveria ser aos educandos, aos recuperandos. Tanto que eu achei que deveriam trocar o APAC pelo APAR. Porque é para recuperar a pessoa privada de liberdade. Porque não podia ser uma associação para recuperar condenados, sim, mas recuperandos. Recuperandos. Né? Reeducandos. Sim. Enfim. O próprio nome já poderia ser mais positivo. Já deveria ser mais positivo, sim, né? Fizemos tudo que era possível, com a ajuda da Defensoria Pública, Ministério Público, associações, pessoas que eu poderia citar, organismos que eu poderia citar, mas esses organismos me impedem que eu cite, mas sempre no sentido positivo, né? Claro. E a gente não conseguiu. Eu não consegui isso. E outra foi um presídio feminino, que eu acho que é muito importante. Sabe, quando falo em ajudas às mulheres, as pessoas não pensam nisso. Assim. A gente trabalha muito com a superfície. Nós não temos realmente um presídio feminino. Nós temos presídios masculinos adaptados a presídios femininos. E nós iríamos ter. Porque eu ia tentar construir uma casa de recuperação para as mulheres, em que o chuveiro não fosse de 1,80 m, mas fosse 1,50 m. Sim. Tá? Uma casa em que eu acho que as mulheres, mesmo sendo condenadas, elas têm direito a ter filhos. Verdade. E se elas têm direito a ter filhos, elas têm direito a amamentar os filhos. Quem amamenta os filhos tem que ter uma cama de amamentação. Tá? Uma casa em que as mulheres, no final do mês, tivessem, né, ao invés do álcool, tivesse aqueles absorventes para elas usarem, ou seja, um local em que elas se sentissem realmente mulheres. Sim. E se precisasse de alguém que fossem agentes, hoje, policiais, penais, femininos. Era isso que se queria, né? Para que não houvesse essa mistura, às vezes, embora muito bem resguardada pela Polícia Penal, mas que não tivesse num prédio uma parte masculina e uma parte feminina. Foram as duas coisas que eu realmente não consegui. Tentei, né? Mas pelo menos ficou a mensagem. Espero agora eu poder, a nível de 2º grau, né, com um pouco mais talvez de oportunidade, de acesso, claro, colocar em prática isso. Sim. Eu tenho algumas ideias, não vou transmitir agora, mas eu tenho algumas ideias para continuar com essa caminhada, com essa leitura, sim, com essa visão, não só para as mulheres, né? Que eu acho que não são só as mulheres que são vulneráveis. Eu acho até que as mulheres hoje, por mérito delas, né? E a minha mãe, eu sou apaixonado pelas mulheres, eu sou apaixonado pela minha mãe. A minha mãe é a minha ídola, né? Porque ela é guerreira, então eu não posso... Não, e é real isso. Eu acho a minha mãe a mulher mais inteligente, nem a mulher, o ser humano mais inteligente que eu conheci. Né? Mais guerreiro, mais lutador, ela é muito inteligente, porque sem toda essa tecnologia ela conseguiu passar no vestibular de Direito, sim, na URGS, dava aula de História, dava aula de Geografia, estudava, estava sempre sorrindo, ia no mercado, fazia as compras, enfim, sabe? Ela derruba a ideia de que a mulher é sexo frágil. Não, sabe, eu não posso falar isso, que às vezes as pessoas podem ter uma outra visão, sim, mas a mulher, a minha mãe realmente, e eu acho que muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas mães. Sabe, são muito fortes, muito fortes. Mas só para não perder a leitura, e eu vou me preocupar com isso sempre, porque a competência lá minha da primeira Câmara é exatamente com referência à violência doméstica. É homicídio, né, em todos os graus, sentidos, faccionados, enfim, feminicídio, violência doméstica, drogas, facções, né, e crimes contra a honra. Eu vou me dedicar a isso, mas eu vou me dedicar também, eu estou tentando fazer uma caminhada para buscar, ou pelo menos trazer uma leitura daquelas outras pessoas também que são vulneráveis. Claro. Idosos. Quem é que tem foco nos idosos? Eu acho que nós precisamos, na mesma medida, na mesma direção que se caminha, e muito bem
para a violência doméstica, a violência contra os idosos. Eu talvez não tinha na primeira vara criminal homicídio contra idoso. Será que não ocorrem violências contra idosos? Ou os idosos não têm condições de sequer se manifestar que estão sendo agredidos, que estão sendo vilipendiados, que estão sendo de alguma forma massacrados dentro desses estabelecimentos domésticos? Será que não? Estava lendo recentemente a respeito da mulher, veja só, que a mulher que mais sofre é a mulher presa, negra, que vive quase numa escravidão dentro dos presídios. Isso é realmente muito triste. Muito triste, exatamente para as facções. Sim. Será que também não é uma visão que tem que se ter, uma leitura, uma busca? Sim. Será que o que interessa é simplesmente aquilo que leva na mídia e traz aquela resposta? Porque essas pessoas também são mães, são mulheres, são pessoas que têm filhos, são pessoas que são filhas de alguém. Será que a gente não tinha que também ter esse olhar para essas pessoas? E tantas outras, índios, questões de gênero, de religião, porque são todas pessoas, são todas as classes que são vulneráveis, né? Então essa é a minha visão, é com essa leitura que eu vou chegar no segundo grau. E vamos ficar com essa expectativa, né, bastante grande com sua chegada nessa sua condição atual de desembargador, que o senhor possa evoluir com todas essas questões tão importantes para a sociedade, né? Porque sem estrutura, sem política pública, sem a compreensão mínima sobre reinserção, por exemplo, no meu entendimento, o cárcere ele corre o risco de produzir mais violência do que combater. Não é? Eu particularmente, eu acho que é importante o cárcere, sabe? O próprio Foucault, porque quando muitas pessoas doutrinam, né, e se manifestam em vários locais, como se o Foucault fosse a pessoa contrária aos presídios. Não. O Foucault tem uma passagem que marca a vida dele. Sim. Ele diz que os presídios, que essas casas prisionais, são o pior local do mundo, que é um horror. Aí ele bota uma vírgula. Mas até hoje, ninguém trouxe uma proposta melhor. Sim. A punição é necessária. Que o presídio é necessário. Então, e ele tem toda a razão. Se a pessoa comete delito, a pessoa tem que ser responsabilizada na medida aquilo que ela fez, claro, na medida da sua culpabilidade. Mas tu tem que propiciar a recuperação, a reinserção, como tu diz. Porque eu faço uma pergunta, Giovana, muito simples. Você, que não aceita recuperação de pessoas doentes ou que cometeram crimes, que têm que ser condenadas. Não existe pena de morte no Brasil. Então a pergunta que fica é, qual o condenado que você quer amanhã na igreja do seu lado? Qual é o condenado que tu quer, Giovana, depois de cumprir a pena, do teu lado no mercado, no salão de beleza, aqui na tua emissora? Qual a pessoa que tu quer? Atrás de ti na fila do ônibus, do banco? Aquela recuperada ou aquela que não foi recuperada? É a pergunta que a sociedade tem que responder para si mesma. Perfeito. É isso que eu penso. É o foco na dignidade humana e na reintegração social. É isso aí. É isso aí. Bem, teríamos muito mais a falar. É sempre um aprendizado muito grande conversar com o senhor, até porque eu fui aluna de Direito, sou aluna de Direito, eu posso trazer aqui essa informação, eu me senti lisonjeada, né? Sou aluna, aprendi muito sobre direito penal, sobre processo penal. Então nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas não posso deixar de lhe questionar em relação ao seu vínculo com Santa Maria, que mesmo assumindo o Tribunal de Justiça, compreendemos que o seu vínculo continua forte com Santa Maria, como inicialmente o senhor ponderou. Aqui está a sua família, né, a construção de longos anos de uma carreira de grande sucesso, também as questões de
acadêmicas, vínculos acadêmicos fortes e reconhecimento público, muito reconhecimento público. Gostaria de saber quais são suas considerações, qual o legado que o senhor quer deixar para Santa Maria e para as futuras gerações dos operadores de direito no Rio Grande do Sul. Eu só tenho a agradecer a Santa Maria. Como eu disse inicialmente, Santa Maria faz parte da minha vida. Eu, onde estiver, vou levar sempre Santa Maria comigo. Santa Maria me recebeu muito bem, muito bem. Eu formei muitos amigos aqui em Santa Maria. Eu me lembro que quando eu cheguei na URGS, no meu mestrado na URGS, a URGS ainda não estava nem reconhecido o mestrado da URGS. Foi a primeira turma de mestrado da URGS. Eu estava falando com o meu orientador na época, era um desembargador Adroaldo Furtado Fabrício. Foi até presidente do tribunal, hoje ele tem 90 e poucos anos. E aí eu conversando com ele, puxando aquela conversa de um professor-aluno, porque eu já era professor, e tinha 22 anos, eu acho. Eu já era professor, mas era aluno, né? Então eu estava lá fazendo meu mestrado na URGS, e aí conversando com ele, pô, desembargador, o senhor foi juiz lá na minha terra, né? Ele chegou, sim. Fiz grandes amigos, me disse ele. Poxa, eu, na época, um juiz fazer grandes amigos na cidade. Hoje eu entendo a mensagem dele. A gente não vem, o juiz não pode ser aquela pessoa fechada dentro de uma cápsula, né? De uma redoma. De uma redoma que não conhece as coisas da vida. Como que alguém que não conhece as coisas da vida, que não passa as coisas da vida, vai ter condições para julgar as pessoas que vivem na vida, na sociedade? E ele disse, eu saí de lá sem inimigos, de Rio Grande, ele me disse. Né? E é isso que me conforta, sabe? Eu fiz grandes amigos aqui. Conheci várias pessoas. Acho que ajudei muitas pessoas, as pessoas também me ajudaram muito, inclusive a produzir, né, realizar algum projeto em benefício delas próprias. Então, eu saio muito tranquilo, profissionalmente, como magistrado aqui de Santa Maria. Então, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer toda a comunidade de Santa Maria. Tentei, de todas as formas possíveis, resolver a causa das pessoas aqui em Santa Maria. E agora cabe a Santa Maria, o povo de Santa Maria, julgar a minha justiça. Perfeito, doutor. E sua trajetória, ela se confunde com parte da história jurídica de Santa Maria e parte da nossa história pela grande relevância da sua atuação aqui. Bem, Santa Maria está sempre à sua disposição, aqui é a sua casa, continuará sendo a sua casa, bem como o nosso veículo de comunicação, à sua disposição e à disposição dos interesses do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está recebendo um profissional de primeiríssima qualidade para a nossa honra. Desejamos muito sucesso nessa brilhante trajetória, mais uma brilhante trajetória em sua vida agora como desembargador. Agradeço pela disponibilidade, pelo respeito, pelo carinho para com o programa e sobretudo pela confiança. Foi uma honra realizar essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Dr. Ulisses Fonseca Lousada, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Estamos encerrando esta edição especial do Giornale em homenagem à posse do desembargador Ulisses Fonseca Lousada. Desejamos grande sucesso a seu importante cargo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com reconhecimento por todo o legado construído até aqui e por sua atuação em nome da justiça nas regiões onde exerceu sua magistratura. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Eu simplesmente diria que não te preocupa, Bagual. Que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol com certeza sempre chega na fronteira. Como é que é? Uruguaiano. Por quem cantam os cardeais, parceirão vanidade.
não te preocupa, bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol sempre chega ao Uruguaiana. Quero ver bem alto agora. Quem segue o rastro do sol Para um pouquinho, só um pouquinho. Para só um pouquinho. O Pedrinho me disse que falta 2 que não cantou. Eu acho que foi o Silênio que está por ali. O meu Silênio. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico. Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen para Santa Maria e região. Rede Super, a rede da sacola amarela. Construtora Jobim, com amor. Zana, 2 lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Colchão Bioanatômico, único como você.